Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para essa semana a gente vai fazer algumas meditações nisso aqui. Nós vamos transformar a semana numa semana de catequese, de ensino bíblico, de devocional, com base nos textos que nós vamos pregar no domingo. Eu vou estar sempre colocando alguma coisa. E essa parte aqui é uma coisa que vai servir para a sua meditação nessa semana. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Repete comigo, foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Que coisa linda o Evangelho, né? Irmãos, queridos, amados irmãos, não tem outra alegria a não ser essa de servir ao Senhor. Eu estive meditando nisso essa semana. Eu acho que foi a minha meditação durante a semana. A alegria de poder servir a Deus, a alegria de andar com Deus. É uma segurança tão grande que o cristão tem em andar com o Senhor, em poder viver com o Senhor, que você não vai conseguir viver bem longe disso mais. Quem é alcançado por Jesus Cristo não consegue mais viver sem essa alegria, sem essa segurança. É tanto que quando a gente peca, vem um peso enorme sobre as nossas vidas e realmente tem que vir. Aquele peso, aquela tristeza que mói o nosso coração, que aperta a nossa alma, que nos faz nos render diante dele e dizer: Senhor, eu sou um pobre pecador, miserável, carente do Senhor, carente da sua graça. Que bom é ter esse sentimento, que alegria é poder se render ao Senhor com essa convicção do pecado, com essa convicção da nossa total incapacidade de viver para nós mesmos. Depois que Cristo nos alcançou, a gente agora não consegue viver para nós mesmos. É o que Paulo diz em Gálatas: não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Que alegria! Eu tenho certeza que essa deve ser a maior alegria do crente. A gente fica triste quando vê pessoas barganhando com Deus, querendo trocar a vida cristã. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, se eu sair desse leito de dor, eu vou congregar direitinho, tá? Eu disse: ó, que legal, hein? Quer dizer que depois que a senhora sair desse leito de dor, a senhora vai congregar direitinho? Isso quando a gente vai em hospitais fazer visita, a gente ouve muito isso. Pastor, quando acontecer isso na minha vida, quando meu filho passar no concurso, eu juro que o primeiro carro que ele comprar, todo domingo nós vamos para a igreja. Eu digo: poxa, que maravilha, né? E o pastor tem que fazer aquela cara de maravilha, né? Que maravilha. Glória a Deus. Não é falsidade, mas eu não vou ser antipático com as pessoas, né? A pessoa, aquele cara antipático, carrancudo, que fica repreendendo todo mundo, na frente de todo mundo. Então, que bom, hein, mano? Legal, hein? Mas que legal que a senhora vai servir a Deus mesmo com integridade, com alegria. Irmãos, que tristeza ouvir essas coisas. Me arrepia. Que alegria a gente poder estar servindo ao Senhor, porque a gente está convicto de que somos dele. Que alegria enorme. E eu queria falar de duas coisas para iniciar.
dois extremos perigosos na vida do homem. Sabe que todo extremo é perigoso, né? Já viu aquela pessoa que é 8 ou 80? Quando ela não está no mundo, ela está na igreja. Quando não está com Deus, está com o diabo, 8 ou 80. Todos os extremos são perigosos. E tem dois extremos que eu queria tratar aqui hoje. O primeiro extremo é o legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é quando a pessoa tenta viver com o próprio mérito. Ela diz assim: eu saio de casa às 6 da manhã, vou para o trabalho, volto para casa, nunca traí minha esposa, nunca fiz isso para meu filho, nunca maltratei ninguém, sempre pago tudo direitinho, nananana, e tudo, eu cumpro todos os requisitos. E essa pessoa, por fazer tudo certinho, ela se acha justa diante de Deus. É tanto que quando você vai evangelizar uma pessoa que é certinha, aquela pessoa que parece que é crente, já viu? Aquelas pessoas que parecem que são crentes. Você diz: rapaz, meu chefe parece crente. Ele faz as coisas até mais certo do que eu. E essa pessoa que parece ser crente, ela se justifica nisso. Ela diz: não, eu não preciso de Cristo. Eu não preciso de igreja, não preciso de servir a Deus, porque eu já faço tudo certo. É como se servir a Deus fosse uma coisa de gente errada somente. Daquele cara que roubou, matou e prostituiu. Aí pronto, esse precisa de Deus. Esse cara precisa do Senhor. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. O bom e o ruim. O bom, aquele cara que às vezes teve uma formação melhor, teve uma criação melhor, ou aquele cara que nasceu na bagaceira mesmo, sabe, que nasceu num contexto onde pai esfaqueava a mãe, aí vai. Esses dois estão no mesmo balaio, esses dois estão no mesmo pacote, esses dois precisam de Deus. E muitas pessoas vivem assim: não, já faço tudo certinho, então eu não preciso de ser crente para ser certo. Aí, quem te disse que você precisa ser crente para ser certo? Você precisa ser crente porque aquilo que você acha que faz de bom não impressiona a Deus. Deus não se impressiona, você não pode ser justificado pelas suas obras. A sua justiça é como um trapo de imundícia. Realmente, você tem razão. E o segundo extremo é do crente. É daquele crente que conhece o caminho da graça. Ele conhece o caminho da graça, mas vive uma vida completamente diferente daquilo que ele diz conhecer. São pessoas que negam a lei moral de Deus. São dois extremos perigosos, irmãos: viver de acordo com legalismo, ou seja, querer se justificar diante de Deus por ser bom, e o outro extremo é o extremo de pessoas que entendem a graça, conhecem o caminho do perdão. Gente, a pior coisa que existe é o crente que conhece o caminho do perdão e usa esse artifício para pecar. É isso que o texto está querendo dizer. E a gente conhece o caminho do perdão, sim ou não? E assim, a gente às vezes se torna um pouco sem vergonha, né? Porque, não, eu vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão. Não é assim que a gente faz? Não, e a gente faz isso numa sem vergonha tão grande. Não, eu vou mentir aqui, porque, não, depois eu peço perdão e está tudo certo. Não, eu vou fazer isso aqui, porque eu já fiz isso uma vez e eu recebi o perdão, e realmente essa graça, ela é muito abundante. E realmente, a música fala superabundante graça. Romanos capítulo 5, versículo 1, fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí por isso que Paulo escreve, no capítulo 6, versículo 1. A gente precisa compreender. Então o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais? Capítulo 5, versículo 1, Paulo fala: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais eu pecar, mais graça vai vir. É isso que diz o capítulo 6, versículo 1. Captou? Captou a mensagem?
Então o cara pensa assim, bom, se Romanos 5:1 diz isso, então quanto mais eu pecar, mais vai ter graça. Então essa segunda categoria de pessoas são as pessoas que vivem, que até conhecem o caminho da graça, mas elas negam a lei moral de Deus. A lei moral, a obediência, a santidade, aos princípios de Deus. Então são dois extremos que nós temos que fugir. São dois extremos perigosíssimos. São dois extremos que geram uma confusão na mente da pessoa. A pessoa, ela entra num parafuso. Ela entra numa rota de colisão com ela mesma. Ela entra numa crise existencial maluca. E isso redunda em quê? Não vou mais para a igreja, porque parece que quando eu chego na igreja tem uma faca apontando do púlpito lá para frente. Não é assim? Por conta dessas coisas. Quando chega no período da ceia, a pessoa diz, chegou a ceia, caramba, vou ter que me arrepender dos meus pecados tudinho, é coisa pra caramba que eu pequei esse mês, misericórdia. É um mês todo, por isso que a gente... é um mês, assim, é um mês de pecado, então, puxa vida, vou ter que me livrar desses pecados todos que eu cometi durante um mês, mas que peso é! Do sábado para domingo é um terror e pânico. Como é que a gente resolve isso? A vida cristã precisa ser mais gostosa. A vida cristã precisa ser mais prazerosa. A vida cristã, para muitos, se tornou terror e pânico. Se tornou um motivo de desespero, a ponto da pessoa falar, não, o meu lugar é o mundo. Eu não sirvo para ser crente. Não serve sim. É que a gente precisa pegar esses princípios doutrinários e aplicar no dia a dia. A beleza do Evangelho reside justamente aí. Quando nós pegamos os princípios, as teorias bíblicas e colocamos em prática. Tudo que está escrito na Bíblia não se tornará belo nas nossas vidas enquanto não for colocado em prática. Por isso que a gente entra em rota de colisão. Por isso que a gente entra em parafuso. A gente fica só examinando o pecado do outro. Esquece de fazer o autoexame. Irmão, cada um tem pecado. Todos nós temos pecados. Se dissermos que não, somos mentirosos. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos sofrer muito. Agora, quando nós compreendemos isso, que a beleza do Evangelho está na prática. Pastor, eu tenho 20 anos de Evangelho. Olha o joia aqui do Facebook. Ok, my brother. Pastor, eu tenho 30 anos, eu conheço tudo. Maravilha. Que bom. Que bom que você conhece tudo, porque se você conhece tudo, é sinal que você está vivendo tudo. Se nós conhecemos tudo, é sinal que a gente está colocando tudo em prática. Então, volto a repetir, a beleza do Evangelho está na prática. As palavras que estão escritas aqui se tornam vivas para nós, quando nós apegamos e colocamos no nosso dia a dia. O próximo culto não vai ser um terror e pânico para você e para mim, se tudo que for falado aqui agora, nós sairmos daqui e aplicarmos. Por que o próximo culto se torna terror e pânico para o crente? Porque ele ouve e não pratica no outro dia, durante a semana. Aí o próximo culto se torna motivo de martírio, sofrimento. O congregar não é algo que é feito com alegria. Por quê? Porque a pessoa sempre está voltando com o peso do pecado. Então, a prática, conforme Tiago diz, para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, é o que vai embelezar. Por que o Evangelho se torna pedra de tropeço para muitas pessoas? Porque não coloca em prática aquilo que ouve. Agora, o Evangelho será uma pedra angular, aquela pedra de esquina, Jesus Cristo, quando você colocar em prática. Se eu não coloco em prática, o Evangelho será uma pedra de tropeço na minha vida. Eu vou sempre estar tropeçando nele. Eu vou sempre estar tropeçando naquelas palavras que eu digo ou que eu ouço. Pedra de tropeço é isso, é você tropeçar naquilo que você ouve e naquilo que você diz que é. E às vezes a gente está dizendo, eu sou crente, e você tropeça. No próprio Evangelho que você está dizendo que diz que crê. Agora, quando esse Evangelho se tornará vivo, pedra angular na sua vida e na minha vida? Quando eu pegar aquilo que eu ouvi e praticar. Aí ele vai deixar de ser pedra de tropeço.
Vai deixar de ser aquela espada afiada. E vai ser realmente a nossa regra de fé e conduta. O problema todo é que a regra de fé a gente conhece bem. Tem pessoas que conhecem tão bem que não precisam de escola bíblica dominical mais. Eu digo que, gente, hoje eu estava lendo Mário Sérgio Cortella. Sobre liderança. Né? Aeroporto é uma comédia, né? Você vai olhando assim, tanto de livro, você fala, meu Deus, como ser um bom marido? Como ser um bom pai? Como ser um bom filho? Como ser um bom líder? Você fala, Jesus, eu estou morto. Aí, de vez em quando, eu gosto de comprar algumas coisas de liderança e comprei hoje alguma coisa sobre o Mário Sérgio Cortella, lógico. E ele fala justamente sobre essas questões. Às vezes, a gente exerce uma liderança no trabalho e essa liderança se torna insuportável. Por quê? Porque a gente afirma um credo religioso no nosso emprego que a gente não sustenta. E as pessoas começam a cobrar da gente, a gente começa a tropeçar naquilo sempre. Então, o segredo é colocar em prática, é simples. É viver. Se a Bíblia diz para você ir, você vai. Se a Bíblia diz para você não ir, você não vai. Isso é o que nós precisamos fazer. O Bonhoeffer ele fala o seguinte, só o crente é obediente. O crente convertido é obediente. E só o obediente é que crê. O mundo está cheio de testemunhas cristãs que transformaram sua fé em obediência. O pastor Paulo vai falar sobre isso semana que vem. O que é ser testemunha vivo do Evangelho? É transformar a fé em obediência. Transformar a teoria em prática. O mundo precisa da nossa teoria, mas o mundo precisa também da nossa prática. Se eu falar que o mundo não precisa da teoria, eu vou estar sendo arrogante. Eu vou ser arrogante. Deixa eu voltar, o Sérgio Cortella ele fala sobre arrogância. Ele diz que a verdadeira arrogância é quando a gente acha que sabe tudo e não quer parar para sentar, ouvir e aprender. Eu embolei antes, né, do que ele falou, mas agora eu lembrei. É isso que ele falou. E por outro lado, quando eu não paro, não ouço e não entendo, não vai ter como eu praticar também. É uma via de mão dupla. Primeiro, eu tenho que entender, ouvir o conceito bíblico e depois colocar em prática. Por outro lado, não tem como eu colocar em prática se eu não me tornar um ouvinte. São duas coisas, essas coisas precisam se complementar. E a verdadeira arrogância é essa, quando eu digo que não preciso mais. Eu tenho 30 anos de crente, então eu não preciso mais de estudar a Bíblia. Eu fiz as 4 lições de novo convertido há 30 anos atrás, então já basta, já sou expert, conheço tudo, não preciso de mais nada. Você também vai sofrer. Por quê? Porque você não vai saber o que tem que colocar em prática. Por que Deus mandou os 10 mandamentos? Para o povo saber o que era o pecado. O povo tinha que saber o que é pecado. Isso é pecado, aquilo não é pecado, isso é, aquilo não é. Os 10 mandamentos ensinam para as pessoas naquilo que elas vão tropeçar. Então, mas se Deus não tivesse colocado os 10 mandamentos, como é que as pessoas saberiam o que é o pecado? Como é que nós vamos saber quem é Deus se nós não entendermos aquilo que está na palavra dele? E por outro lado, se eu entendo o que a palavra de Deus diz, eu já fiz tudo, já passei pela classe dos Cordeirinhos de Cristo, pela classe do não sei o quê, já fiz todas as classes, a revista aqui, já passei por todas elas e não preciso de mais nada? Ok. Então, é sinônimo que você já ouviu tudo e está praticando tudo. Porque quem sempre busca ouvir mais é quem quer praticar mais. Quando eu digo que eu não preciso ouvir mais, é porque, de fato e de verdade, eu não estou praticando. Mas quando eu busco ouvir mais, é porque eu tenho anseio de praticar mais. Uma coisa puxa a outra. O mundo está cheio de testemunhas que transformaram fé em obediência. Então,
É insensatez pensar que se formos imperfeitos, nós nunca alcançaremos o padrão de Deus. Não, pastor, não tem como ser santo, porque eu peco. Então não tem como alcançar o padrão de Deus. Isso é loucura. De fato, nós somos imperfeitos, mas caminhando para a perfeição. As pessoas, elas se justificam nisso. Eu não consigo parar. Eu sou imperfeito. Logo, o meu lugar não é a igreja, é o mundo. Aí as pessoas se bandeiam para o mundo. Nós fomos regenerados pelo Senhor Jesus. Mas essa regeneração, ela precisa ser colocada no dia a dia. Se eu estou vendo algo que me prejudica, se tem algo que faz parte da minha fraqueza, eu não vou ficar cutucando onça com vara curta. Se você teve problema com bebida, não beba. Se você teve problema com sem vergonhice, de toda espécie. Então, meu compadre, como diz o outro, então vigia nessas áreas. Tem uns que vão estar mais pendente para um lado, tem outros que vão estar mais pendente para o outro. Enfim, cada um sabe de si. Não cabe a mim investigar qual é a sua fraqueza, mas nós temos uma fraqueza. Nós temos um cachorrinho que a gente fica adulando, dando comidinha para ele. Aquele cachorrinho de estimação que a gente passa por uma da mais cara. Foi o que eu falei no seminário de casais. Você sabe quais são os momentos mais perigosos da vida cristã? São os momentos que você já fez tudo. E a sua mente está tranquila. Você acordou cedo, foi para a escola, fez sua ginástica, foi para o balé, foi para o futebol, foi trabalhar, fez isso, fez aquilo. Quando você para no sofá e dá uma relaxada, é nesse momento que o pecadinho que está escondido debaixo do tapete, você vai lá e pega ele de volta e fica cultivando. É nesse momento de distração, é nesse momento que você já resolveu todos os seus problemas. Porque é assim, quando a gente está com muita atividade no dia a dia, vou no banco, não dá nem tempo de pensar em pecar, dá? Gente, dá tempo? Você tem que estudar o dia todo, você tem que trabalhar, você tem que ir no banco. Na fila do banco, dá tempo, você está ali, dando para pagar a boleta, você está uma pilha. Mas quando você para e relaxa, você diz, opa, cadê o cachorrinho de estimação? Eu tenho que passar um perfuminho nele. Então é nesse momento de distração que a gente tem que entender que a palavra tem que ser colocada em prática. Esse momento de distração, ele pode ser uma viagem, sim. Momentos onde o ambiente de vigilância muda. Não tem ninguém da igreja, não tem ninguém da família, não tem marido, não tem mulher. Momentos que você viaja com a sua própria família, que a tendência é dar uma relaxadazinha. A gente não ora. E aí que vem essas ervas daninhas, elas entram aí devagarinho. E daqui a pouco você está lameado. E aí quando volta das férias, pronto, é outro martírio. Voltar das férias é outro martírio. Por quê? Você diz, caramba, eu pequei demais, velho. Pequei demais. Mas eu estava com a minha família, pecou. Fiz coisa errada. Você quer ver um pecado que a gente comete? Deixar de orar. Se a gente deixa de orar, a gente está fazendo outra coisa. A gente deixa de cultuar. Aquele culto doméstico que a gente faz durante o ano, quando chega o final do ano, relaxa, ninguém mais cultua a Deus, ninguém lê Bíblia, ninguém faz nada. É isso que a série está tratando. Na vida prática tem cultivos que não podem deixar de ser feitos. A nossa força é o Senhor, sempre será. A nossa força está em Deus. A nossa força está em acordar e bater o joelhão no chão e falar, Senhor,
tende compaixão do teu servo. Jesus, tende compaixão do teu filho, pecador. Tende compaixão de mim, abençoa o meu dia. Oh Deus, guarda minha família, guarda o meu esposo, guarda a minha esposa, livre o meu cônjuge dos pratos de lentilha. Senhor, eu apresento a minha vida. Daqui a pouco você pega e faz um devocional da Bíblia. Aí que está a nossa força. É aí que está o nosso combustível. Aí que está a beleza do Evangelho. É no lugar onde você não tem vigilância religiosa, desenvolver a sua vida cristã. Aí o que acontece? Quando você volta renovado. Você não volta com aquele peso. Ai, estou lascado agora, Deus vai me marcar a minha cabeça. Deus vai acabar comigo. A oração até muda, a oração ela se torna uma adoração de gratidão. Vida de santidade leva você a orar de forma a uma oração de gratidão. Vida pesada, que não coloca em prática o Evangelho, é uma oração desesperadora. Deus, não acaba comigo, não. Deus, não arranca minha cabeça, não. Deus, eu sou um miserável, me destrói logo. Tinha um caso que me contaram que o cara, antes de começar o culto, se derramava no púlpito e chorava. Ai, meu Deus! Senhor! E chorava, e todo o culto era um chororô danado, um chororô, uma coisa de louco. Parece que o cara estava expurgando todo o pecado ali naquele culto. Falei, meu Deus, que luta! A vida cristã não pode se tornar isso. A vida cristã tem que ser uma coisa alegre, uma vida contínua com Deus, onde a gente tem o mesmo prazer, a mesma alegria, onde a gente sente a unção de Deus aqui, ou em casa, ou no trabalho, dirigindo o carro. Porque a nossa caminhada se tornou uma caminhada de ser sal e ser luz, onde nós estamos. Não existe mais coisa, de diferença do santo e profano. Onde eu chego, onde eu estou, eu sou sal e sou luz. Onde eu estou, eu sou santo. Estou na beira da praia. Antigamente, você dizia, não pode ir para a praia. Pode ir para a praia que você vai pecar. Aí o cara pecava na igreja. Não pode ir para o clube, não pode fazer churrasco no clube. Aí o cara fazia churrasco com as irmãs da igreja. Você está entendendo como é que é? Então a gente precisa compreender a graça de Deus, mas colocar em prática, levando em consideração que a nossa vida não pode ser esse inferno. Eu lembro que o Zé Bruno do Resgate, eu estava conversando com ele disse, rapaz, nossa vida era um inferno. Nossa vida era um verdadeiro inferno. Era um verdadeiro inferno. E depois a gente descobriu a graça de Jesus Cristo, aí sim a gente descobriu o céu. A graça de Deus não significa que a santidade é opcional. A graça de Deus não torna a santidade opcional. De forma nenhuma, não é opcional. É consequência de fé. É consequência de fé. Capítulo 6, versículo 1, capítulo 8, versículo 39, Paulo trabalha a santificação. Aquele homem que estava destituído da graça de Deus, foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora esse homem que foi justificado, ele vive em santidade. No capítulo 6, versículo 1 ao 23, Paulo vai tratar justamente do quê? Da destruição do pecado? Não. Repete, o pecado não foi destruído. Não foi. Paulo vai tratar nesse capítulo aqui da destruição do poder do pecado sobre a vida do crente. Então significa dizer que nós temos condições de vivermos em santidade. No capítulo 7, do 1 ao 25, Paulo fala dessa luta permanente contra o pecado. Pastor, e quando vai ter fim essa luta? Quando Jesus voltar. Então ame a volta de Jesus. Por que o crente ama a volta de Jesus, irmãos? O crente ama a volta de Jesus porque ele sabe que quando Jesus voltar, essa luta vai acabar.
Por quê? Porque o que mais contraria o crente, o que mais adoece o crente é essa luta. O que mais gera perturbação na vida do crente é essa luta. Paulo confessou isso no capítulo 7. Eu não vou pregar o capítulo 7, mas Paulo confessa essa luta. Então a volta de Jesus para nós é um gozo de glória tão grande, mas tão grande, por quê? Porque você vai sair dessa luta e vai viver para a glória de Deus. Mas, não é porque Jesus não voltou ainda, não é porque estamos nessa luta, que não temos possibilidade de vivermos em santidade. É isso que Paulo vai falar no capítulo 6. Aí no capítulo 8, Paulo fala da vida no Espírito. Então Paulo fala da destruição do domínio do pecado. Por quê? Porque ele se preocupa com o fato do pecado ainda estar na vida do crente. Aí ele vai tratar, no versículo 1, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que ele está querendo dizer é, não é porque o pecado, a abundância do pecado trouxe a superabundância da graça, é que eu vou continuar pecando. É aquela coisa assim, não, uma vida relapse é assim, não, eu vou continuar pecando, porque eu experimentei, quando eu estava tão errado, irmão, eu estava tão troncho, como diz o pernambucano, né, Cid? Eu estava tão troncho, mas veio uma graça de Deus e me renovou. É para esse cara que Paulo está falando. Que diz assim, não, eu já fiz isso aí, mas Deus foi tão misericordioso e me deu força, me deu graça. Eu vou e faço de novo. É disso que Paulo está querendo tratar nas nossas vidas. Isso levanta a questão, bom, se o pecado faz a graça superabundar, por que então a gente não peca mais? A pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu o que Paulo está querendo dizer. E ele responde dizendo que continuar sob o domínio do pecado é contradizer a nossa identidade em Cristo Jesus. Então, se eu continuo na prática do pecado, eu estou contradizendo a minha identidade com Cristo. A nossa identidade com Cristo se deu simbolicamente na figura do batismo, morte, e na figura da ressurreição, vida. Então, o que ele está querendo dizer é justamente isso, que continuar debaixo do pecado contradiz a nossa identidade com Cristo. E o que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, a identidade com Cristo não é pecar para receber mais graça. Estar unido com Cristo não é viver essa malandragem gospel. Porque isso é uma malandragem gospel. Malandragem gospel. Não vou pecar porque vai abundar, porque já aconteceu isso. Deus é misericordioso, irmão. Saia fora, irmão, isso é engano. Isso é tristeza para a sua vida. Vamos colocar em prática o Evangelho para a gente descobrir essa beleza a cada dia, a cada manhã. Para a gente caminhar em novidade de vida, para a gente caminhar cheio de unção de Deus, cheio de paz, alegria, consolo. Essa segurança. Irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague essa segurança de ter Cristo na caminhada. Não tem nada que substitua isso. É muito gostoso. Um pouquinho de prazer que a pessoa tem no pecado faz da vida dela um inferno. A pessoa fica mal-humorada. A pessoa entra em confusão, daqui a pouco ela está dizendo, será que Deus existe mesmo? Isso não é coisa do pastor, não, rapaz. A pessoa começa a questionar a Bíblia. Porque o pecado gera esse distúrbio. O pecado gerou esse distúrbio lá em Adão e Eva. A consequência foi o próprio distúrbio do assassinato. O homem perdeu o norte de Deus.
O homem perdeu o norte da lei moral de Deus, ele começou a viver para si mesmo. Ele começou a viver conforme as suas próprias paixões, e Romanos capítulo 1, Deus fala que Ele mesmo entregou o homem a essas paixões. Por quê? Porque a consequência do pecado fez com que o homem se entregasse a toda sorte de impureza. Eu queria extrair aqui rapidamente algumas implicações práticas. Primeira, nós fomos unidos ao Senhor na morte e ressurreição. O texto fala, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Irmãos, tem como a gente viver no pecado se nós morremos para o pecado juntamente com Cristo? Só se eu não converti de fato e de verdade. Se eu passei pelas águas, simbolizando essa conversão poderosa de Deus, tem como eu continuar vivendo, me lambuzando, aquilo vai ser prazeroso para mim? Não! Eu posso até pecar, mas aquilo vai ser um desastre. Vai ser um erro de percurso que vai me perturbar, que vai acabar com a minha vida, vai acabar com o meu dia vai ficar ruim, eu vou ficar amargurado aquele dia porque pequei contra o meu Senhor. Pequei contra o meu Deus, então esse é o sentimento que tem que surgir. Não é um sentimento sem vergonha. Tá, pequei. Ok. Mas Deus perdoa, o pastor diz lá que Deus perdoa. Eu fiz um discipulado lá e aprendi lá que a graça de Deus perdoa, faz tudo. Vigia. Segundo, Jesus morreu no tocante ao pecado e à maldição da lei. E a mesma coisa acontece com o crente, nós morremos para o mundo. Se eu tenho prazer no mundo, de lá eu não saí ainda. Não tem como o crente verdadeiro sentir prazer nas coisas deste mundo, meu irmão. O prazer do crente é meditar na lei do Senhor dia e noite. Salmos 1. O crente Davi, que foi alcançado pela salvação em Jesus Cristo, o prazer dele é meditar. A meditação é algo que te invoca para a prática. O meu prazer é na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. O mesmo acontece com o crente. Assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Terceiro, a nossa identidade agora é Cristo e não Adão. A velha identidade foi pregada na cruz. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A nossa identidade agora é Cristo e não Adão. A nossa velha identidade foi cravada na cruz. Foi cravada na cruz. Em quarto e último lugar, a união com Cristo não elimina a corrupção do nosso corpo. Versículo 6 diz, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Significa dizer que o pecado não foi destruído, mas a graça do Senhor vai fazer com que a gente não viva nessa relação de escravidão com o pecado. O pecado não foi abolido, o pecado não foi destruído, mas nós não somos mais escravos do pecado. Essa é a maravilha do Evangelho, essa é a boa nova de salvação, essa é a alegria do crente, essa é a alegria do salvo em Jesus Cristo. Essa corrupção continuará até a volta de Jesus, mas o eixo dessa mensagem, dessa série é dizer o seguinte: Jesus não voltou ainda, mas conseguimos viver hoje em santidade. Paulo quer ensinar para todos nós que nós não vamos ser dominados pelo pecado. Agora o nosso membro, nós somos parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo do Espírito Santo, consagrados ao Senhor e produzimos fruto santo em sua obra. Existem falsos ensinos, sabia? Existe um falso ensino que nega a graça.
E existe outro falso ensino que nega a obediência. Tem um ensino que diz, tudo Jesus pagou, não devo nada para Ele. Deve. Gratidão. Adoração. Realmente, tudo Ele pagou. O mérito nenhum é seu. Você não teve mérito nenhum na sua salvação. Mas os discípulos do Senhor têm os seus pés lavados diariamente por Cristo Jesus. Nós temos o desafio de transformar a fé em prática. Ouvimos 200 milhões de sermões por ano. Cantamos 300 milhões de hinos. Ligamos a televisão e vemos o show da fé. E com as pergunta que o missionário responde. E você assiste aquilo que eu sei que você assiste. Liga a rádio, tem pregação. Tem pregação no metrô. Eu pego o metrô sempre lá do São Leopoldo para Porto Alegre. Toda vez tem um irmão pregando lá. Eu digo, irmão, que maravilha. Vou ouvir a palavra daqui até São Leopoldo. 45 minutos no trem. Antes não tinha ar-condicionado não. Agora o governo lá do Sul colocou um ar-condicionadozinho no trem. Tá só o ouro. De vez em quando aparecem umas bandas lá de cultura lá no local. Acho legal também. Enfim. Tem pregação para tudo quanto é lugar. Tem gente até pregando hoje lá no Congresso, dizendo que toda maldição da corrupção vai cair por terra hoje. Tem pregação em todo lugar. Irmãos, tem pregação em todo canto tem pregação. Agora nós precisamos pegar essa fé e transformar em prática, para que a nossa vida não vire um antitestemunho. Muitas pessoas deixam de acreditar no Evangelho, não porque o Evangelho não é poderoso, mas é porque o Evangelho não tem sido expressado na prática. Muitas pessoas não querem saber de Evangelho, não é porque o Evangelho é ruim, muito pelo contrário, é porque muitas pessoas tornaram o Evangelho pedra de tropeço, no seu testemunho diário, na sua faculdade, no seu emprego. Só são crentes na igreja. Quando chega na segunda-feira, nem o diabo pode. Até o diabo fica com medo. Vamos transformar essa fé em obediência. Fé transformada em mera religiosidade é deturpação do Evangelho. Muitas pessoas vivem uma fé transformada em religiosidade. Eu vou na igreja, sento meu popozinho naquele banco. Inclusive o banco está precisando de acolchoar, aquele pastor não coloca um negócio para acolchoar o banco, eu fico sentado de 1h30, meu popô fica doendo, sai, parece que está quadrado, né? A gente levanta desses bancos aqui, parece que a bunda fica quadrada, e tudo, irmão, tem gente que está cultuando a Deus debaixo de um pé de árvore, no sol quente, no outro dia está sendo um servo de Deus, obediente. Pare de frescura, por favor. Vamos parar de frescura. Vamos parar dessa coisa, sabe? Gente do céu, a gente vivia com tão pouco. A gente vivia com muito menos. Aquele irmãozinho lá com cabo de enxada, lá na roça, lá, mas dando testemunho vivo. Cidade grande não quer dizer nada, não. O que quer dizer na nossa vida é se eu coloco em prática aquilo que eu ouço, aquilo que eu prego, aquilo que eu leio. Se tudo que eu fizer eu não colocar em prática, seja uma pessoa simples ou uma pessoa culta, enfim, independentemente, não quero ficar rotulando ninguém. Já te falei, cuidado com o rótulo. Mas a prática vai fazer com que essa palavra se torne tão gostosa na sua vida, tão bela, tão linda. O Evangelho às vezes se torna fel, porque a gente não coloca ele em prática. Fica amargo. A fé e obediência é ser sal e ser luz. Fé e obediência a serviço da vida. Quando você dorme, ninguém está te vendo. Quando você acorda de madrugada. Quando você está num período que a sua mente está vazia, resolveu tudo na vida. É ali que a obediência se estabelece. Aqui é fácil obedecer. Aqui é fácil ser crente. Aqui é fácil ser crente. O desafio da fé é amanhã. O desafio da fé é quando você sair daqui.
O desafio da fé para nossas vidas é o dia a dia. É o dia a dia. É o dia a dia. O conhecimento é importante, sim. Não despreze o conhecimento. Mas o conhecimento precisa ser transformado em obras. Pegue todo o conhecimento que você teve e aplique no seu dia a dia. Coloque em prática. Pastor, eu já li a Bíblia 5 vezes. Oh, que glória! Aleluia! Leia mais uma. Não fez mais que a tua obrigação? Pastor, eu conheço vários versículos decorados. Pastor, tem um pregador. Aquilo é pregador, porque quando ele fala com os versículos decorados. Esse é o verdadeiro pregador. É o que sai metralhando os versículos decorados. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma dificuldade enorme de decorar. Tudo que é prova que eu passei na minha vida, eu acho que Deus fez assim, vai. Eu estudei, mas eu tenho certeza que Deus fez assim, tu estudou, mas deixa eu te dar um empurrão aqui, senão tu não vai passar não, vai. Burro que só a peste. Tenho dificuldade de decorar, enorme. Não tenho 400 versículos decorados na cabeça para ficar metralhando para dizer, eu sei um bocado de versículo decorado. Não. O que eu preciso é, a cada meditação que eu faça, transferir para a minha prática. Pronto, fechou. Quer ver uma palavrinha na Bíblia? Amor. A-M-O-R. Deus é amor. Eu tenho aqui 2 lições para vocês trabalharem essa semana. Eu vou jogar lá nas redes. Pergunta: o que é conversão? Vamos lá. O que é conversão? Responde para mim. Conversão. Pastor, eu tenho 30 anos de crente. Não importa, eu também tenho. Vai. Conversão é a mortificação do velho homem e o nascimento do novo homem. Pergunta 2. O que é a mortificação do velho homem? Responde: é a profunda tristeza pelo fato de termos provocado a Deus com os nossos pecados e a cada vez mais odiá-los e afastar-nos deles. Ódio do pecado. Mortificação do velho homem é quando você começa a ter ódio do pecado. Quando você começar a ter ódio do pecado, quando ele ficar nojento para a sua vida, você vai dizer assim: meu velho homem foi mortificado com Jesus na cruz do Calvário.